Boa noite a todos. É com grande alegria que nós retomamos aos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje teremos a meditação com a Cíntia, na sequência, o livro Despertar do Espírito, capítulo 9, Desafios Afligentes, que vai ser conduzido pelo Flávio, e do livro Leis Morais da Vida, capítulo 3, Lei da Adoração, os itens 4, 5 e 6, com a apresentação do Marco Aurélio. Iniciando, então, pela nossa prece, elevando nosso pensamento até Deus e a Jesus, nosso Divino Mestre, pedindo para que possamos, nesses momentos de estudo, sejamos abençoados com a iluminação de ideias elevadas, para que possamos compreender nos ensinamentos de Joana de Ângeles o Evangelho de Jesus. Que possamos, nesse momento, ter nossos corações abertos aos influxos das mensagens vindas das esferas mais altas, e que a nossa mente possa elaborar esses conceitos para que eles façam parte do nosso comportamento após a compreensão dos mesmos. Que a luz de Jesus, nosso Divino Mestre, esteja conosco e nos acompanhe durante esse estudo. Assim seja. Pedindo, então, a Cíntia, que dê início à meditação. Boa noite, queridos amigos. Boa noite a todos que nos acompanham. Com muita alegria que nós iniciamos mais um estudo. Muito bom estar com vocês todos. Eu vou compartilhar aqui um slide somente para a nossa inspiração. Desde já convido a todos que elejam uma postura, que favoreça o relaxamento, que todos estejam confortáveis, que alinhe a coluna, alinhe a cabeça com o tronco. Com movimentos suaves, vamos relaxando a musculatura do pescoço, soltando os músculos da face, da cabeça, soltando os ombros, inspirando e expirando suavemente, soltando os braços, relaxando. Relaxe a musculatura abdominal. Inspire e expire. Relaxe a musculatura de toda a coluna, até a região lombar. Inspire, expire. Relaxe a região pélvica, as pernas. Inspire, expire. Relaxe os pés, os dedos dos pés. Sinta-se leve, relaxando. Inspire lentamente e expire. Torne a inspirar lentamente. Retenha o ar com os lábios cerrados. Conte mentalmente até 3 e solte o ar com os lábios ligeiramente abertos.
Inspire, expire. Inspire, retém o ar, solte o ar. Inspire, expire. Perceba o sentimento de leveza, a quietude de sua mente. Alguns pensamentos brotam naturalmente e naturalmente se desprenda deles, sem fixar-lhes a atenção. Eles vêm e passam. Inspire, expire. E agora, vamos nos concentrar na mensagem de hoje, do Espírito Irmão X, pela psicografia do médium Chico Xavier. Deixe-se levar pela linda mensagem. Era um lindo entardecer em Jerusalém. Na escadaria do templo de Salomão, a adornada mulher encontrou um nazareno, de olhos fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e melancólico sorriso. Fixou estranhamente. Arrebatada na onda de simpatia a irradiar-se dele, corrigiu as dobras da túnica muito alva. Colocou no olhar indizível expressão de doçura e, deixando perceber nos meneios do corpo frágil a visível paixão que a possuíra de súbito, abeirou-se do desconhecido e falou: Jovem, as flores de Séforis encheram-me a ânfora do coração com deliciosos perfumes. Tenho a felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. Indicando extensa vila, cercada de rosas, à sombra de arvoredo acolhedor, ajuntou. Inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil, encontram o prazer que representa a coroa da vida. É que o lírio do vale não tem a carícia dos meus braços, e a romã mais saborosa não possui o mel dos meus lábios. Venha e vê. Dar-te-ei leito macio, tapetes dourados e vinho capitoso. Te acariciarei a fronte abatida e curar-te-ei o cansaço da viagem longa. Descansarás teus pés em água de nardo e ouvirás feliz as harpas e os alaúdes de meu jardim. Ante a incompreensível mudez do viajor, tornou súplice, depois de leve pausa. Jovem, por que não me respondes? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, atende. Ele parecia não perceber a vibração febril
com que semelhantes palavras eram pronunciadas, e notando-lhe a expressão fisionômica indefinível, a vendedora de essências acrescentou, um tanto agastada: não virás? Constrangido por aquele olhar esfogueado, o forasteiro apenas murmurou: não, não agora. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, ajazeada de enfeites, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos e partiu. O tempo se passou. 2 anos se passaram. E numa manhã de muita claridade, um homem belo, com o rosto do dia, estava no poço de Betsaida, atendendo a multidão. Quando uma mulher, já com os cabelos brancos pelo tempo, aproximou-se dele e disse-lhe algo aos ouvidos e perguntou: tu irás? Ele olhou demoradamente aquela mulher e disse: sim, irei contigo. Atravessaram a cidade e nos arredores chegaram a uma gruta. A mulher disse: aí dentro, Senhor, aí dentro. Ele entrou na gruta, viu um corpo em chagas que exalava gemidos angustiosos. Foi então que uma voz roufenha disse: que viestes fazer? Que queres de mim? Se veio comprar perfumes, foge. Já não os tenho para vender. Eis o que os homens me fizeram. Sou toda podridão. Se viestes por misericórdia, foge. Ninguém aqui te compreenderá. Se veio em busca de um carinho, é muito tarde. Foge. Ele abaixou a cabeça e disse: venho atender a teu convite. Lembras-te? A mulher limpou os olhos e exclamou: Nazareno belo, tu vieste. Por que demoraste tanto, Nazareno? Por tanto tempo eu te esperei. Por 2 anos te esperei, e tu não vieste. Agora que chegas, é tarde demais para nós. Eu acendi uma lâmpada e coloquei na janela para iluminar teus passos na noite. E toda noite eu te esperei, querendo que viesses. E agora que chegas, é muito tarde para nós. Foge. Eles te perseguirão a pedradas. Deixa-me morrer, é muito tarde. Ele dobrou-se e ergueu-a nos braços fortes aquela mulher monturo, estreitando-a contra o peito, e carregou-a para fora dali. Ao sair da gruta, na luz do dia, ela, com vergonha dos lepromas que carregava, cobriu o rosto. Mas ele, que o tempo todo a amparava, descobriu-lhe a face, sorriu para ela e falou: eu não te disse que vinha? Não te espantes, eu também te amo. E lembrando-se da conversa em Jerusalém, acentuou compassivo: porque agora sou eu que vejo nos teus olhos uma chama que arde estranhamente. E assim procedo, porque te amo. E assim é a vida, meus amigos. Nos momentos mais difíceis, podemos ter a certeza, estamos nos braços do Mestre. E como disse Maria Dolores, na mensagem Começar Outra Vez, pelas mãos benditas do nosso Chico Xavier. Alma querida, escuta, entre os lances do mundo, se escorregaste à beira do caminho e caíste, talvez, em pleno desalinho, na sombra que te faz descrer ou desvarar,
ante a dor que te visita a renovar-te anseios, não desprezes pensar. Levanta-te e confia, porque a vida te pede, abrindo-te outro dia. Começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Assim também, alma fraterna e boa, se caíste em momentos infelizes, não te abatas, nem te marginalizes. Levanta-te e retoma o teu próprio lugar. Aceita os grilhões das provas necessárias. Esquece, age, abençoa, adianta-te e lida. E escutarás a voz da lei de Deus na vida. Começar outra vez, trabalhar, trabalhar. Que assim seja. Muita paz a todos. Agora, meus queridos, eu passo a palavra ao nosso irmão Flávio, que vai conduzir o próximo estudo da noite. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, mas esse estudo do livro Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles. Hoje no capítulo Desafios da Afligente. É mais um convite de Joana de Ângeles, né, para as nossas reflexões, diante, né, dos desafios, da luta pela vida, né, para que possamos fazer um aprofundamento, né, para superarmos os nossos tormentos psicológicos, os conflitos e as aflições. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela, ok? Tá, então vamos. Despertar do Espírito. Hoje, então, é o capítulo Desafios Afligentes. Nesse capítulo, ela aborda 3 itens, né, que é a luta pela vida, o desespero e o medo da velhice. Eu vou fazer uma pequena introdução e vou me ater mais no último item, que é o medo da velhice. Mas vocês, né, todos que podem comentar em qualquer item que vocês queiram desses 3 aspectos dos desafios afligentes, né? E também, se quiserem, durante o tempo que eu vou apresentando os pontos, quiserem comentar, não precisa esperar ao final da minha apresentação. Logo no início, Joana de Ângeles vai nos falar que existir é também sentir, envolver-se, é amar, desenhar projetos, né? Caminhar no rumo das necessidades para equacioná-las, logrando a perfeita identificação entre o ser e o estar. É, como ela fala, como ela apresenta, que é um desafio psicológico, principalmente. Então, nesta jornada, ela nos fala que é preciso, primordialmente, iniciar a conscientização da individualidade, né? Que essa questão é imprescindível na formação da sociedade harmônica, de uma sociedade harmônica. E ela fala que o ser na sua individualidade de textura, achei muito bonito isso, né? Esse é como ela coloca, né? Individualidade de textura, o ser, o indivíduo, ele aprimora-se com o conhecimento que adquire. E a partir daí vai tendo aspirações do bom e do belo, do ideal e do superior, né?
em um processo de autoiluminação. Mas ela coloca também que neste processo, né, faz parte também o medo, as angústias, violências, traumatismo, que são atavismo em permanência, né? E se não superados, precisam ser trabalhados na consciência. É um desafio. E aí ela coloca um parágrafo muito bonito, uma metáfora extraordinária. O ser humano está mergulhado no rio da vida e impelido a nadar na direção do porto de segurança. Achei muito bonito isso. E ela fala que aqueles que chegaram à meta dessa conquista, desse porto de segurança, ou se aproximou dela, já tem condições de ser um exemplo, né? E ser um orientador ao próximo, né? Ao próximo, aqueles que estão em dificuldades, né? Para que, principalmente, né, seja superado, a superação, né, das corredeiras e abismos que todos nós nos defrontamos, né? E que nem sempre são visíveis. Então, se já nos aproximamos da meta e temos condições, já enxergamos, podemos principalmente nos auxiliar ao próximo, né? Continuando a introdução, nesse momento ela faz também um alerta, né, que o esforço, porém, terá que ser daquele, independente das ajudas, né, da ajuda, terá que ser daquele que deve vencer a distância entre a atual situação e como deverá estar mais adiante. Ela é um convite, nós entendemos que é um convite para vencer os impedimentos reais, né, ou imaginários. É a que se devem dedicar todos aqueles que anelam pela harmonia. A existência humana, ela nos fala, é capítulo da vida real, que se expressa por meio de etapas sucessivas, né, em que o corpo é um envoltório que propicia o desenvolvimento das notáveis possibilidades de que se constitui o espírito, procedente da causalidade universal primeira. E é Deus. Então, nesse ponto que ela apresenta, nos fala do corpo, nós então iniciamos aqui o estudo do aspecto do medo da velhice. Ela nos diz que a velhice é inevitável fenômeno biológico de desgaste que atinge todos os seres humanos, não é isso? E que resulta do esforço mantido pelos equipamentos orgânicos, a fim de preservar a sua funcionalidade. Esse desgaste, então, nós vemos que é esse esforço de manter, ele se desgasta e envelhece, né? Esse esforço de preservar toda a nossa funcionalidade orgânica. Ela nos fala, então, que a terceira idade, essa questão da velhice, né? A terceira idade tem que ser
é coroada de sabedoria, de riquezas decorrentes da experiência, né? Que é um período também próprio para o repouso, né? Mas também que é uma fase das enfermidades degenerativas, distúrbios emocionais, desajustes sociais, enfraquecimento e perda da utilidade, em princípio, né? Mas ela fala que é um conceito defasado, né? Embora seja um período de sofrimento e amargura, muitos passam a temer a velhice. E não é bem assim, né? Esse temor pela velhice é um desafio afligente, porque também se aproxima da morte. Complica mais ainda, né? Mas ela fala que, como se essa não ocorresse em qualquer fase da existência, né? Sempre estamos nos aproximando, cada dia que passa do desencarne, né? E temos também sofrimento e amargura, muitos aspectos, qualquer fase da experiência, da existência. Então, esse aspecto, né, é muito cruel, essa questão psicológica, é um verdadeiro tormento. Aqueles que não têm o discernimento adequado. E, assim, o que acontece? Muitos, né, nessa idade, eles se afadigam na busca desses métodos rejuvenescedores, né, do corpo, né, obsessivamente. E também buscam grupos especiais, né, de convivência social para repetir a ilusão da mocidade. E isto leva a uma desarmonia interior, né, que vai ali desaguar nos transtornos psicológicos, né, nas depressões, que ela coloca, nas depressões e angústias profundas, em função dessa busca. Então, ela nos fala que a velhice deve ser considerada inevitável e ditosa, pelo que encerra de gratificante, após as lutas cansativas das buscas e das realizações. Que atravessar a existência, qual ocorre com aquele que vence as estradas ou águas de um rio, né? Como eu já tinha colocado naquela metáfora, sempre conduzindo com segurança o veículo que se utiliza. O resultado na velhice, né, é consequência, tanto o resultado físico, psicológico, espiritual, é resultado consequência de como cada qual se comportou durante a vida, né? Como construiu os pensamentos, que atitudes teve, né? E se for enriquecida de luzes e painéis, né? Que trouxeram as recordações ditosas, que trazem, né? Nesse momento da vida, na velhice, que trazem as recordações ditosas ou infelizes. Então, nós vemos que é um processo de consequência daquilo que elegemos durante a vida. Aí ela coloca que Marco Túlio Cícero, que foi orador e filósofo romano, né? Que ele menciona 4 razões que muitos achavam a velhice detestável. Primeiro, né, que era distanciamento da vida ativa,
enfraquecimento das forças orgânicas, privação dos provocantes prazeres e a proximidade da morte. Então, achavam detestável por esse aspecto. Mas a Joana fala que verdadeiramente não é a velhice que responde por esses acontecimentos. Acontece nesse período, sim, né? Pode, muitas questões acontecem, essas questões podem acontecer nesse período. Porque em qualquer fase também acontece, né? Ela lembra que em qualquer fase da vida também acontece as enfermidades, os acidentes, conflitos, problemas econômicos, sociais, e geram as mesmas consequências. Então, ela está nos levando a essa reflexão. Acontece na velhice, mas também acontece em outras fases da vida. Então, não pode ser uma questão muito afligente, né? Porque é uma reflexão necessária. Ela fala que em uma análise psicológica honesta, somente se distancia da vida ativa quando se perde o encanto, se perde a alegria de viver, né? E o deperecimento de forças não lhe permite pensar, né? Fica muito aflito com essa questão, né? Então, eis que, ela fala, preservando o pensamento ativo, tem-se a oportunidade de manter-se útil, contribuindo positivamente em favor dos grupos familiar e social. Então, nesse ponto que ela nos fala dessa questão do pensamento ativo, eu inseri aqui esse conceito já vem de algum tempo, né? E hoje está muito também na neurociência sendo discutida essa questão do lifelong learning, né? Que trata que para serem bem-sucedidos, né, os de mais idade precisam adotar uma postura de lifelong learning, né? Um aprendizado de longo período, em constante aprendizado, né? Seria uma tradução. Essa foi uma conclusão do Yuval Noah Harari, né? Que é um autor americano, de um livro que chama 21 lições para o século XXI. Então, eu coloquei aqui o conceito, uma coisa, mas o lifelong learning, ele é empregado em processo de educação e muito mais, né? Coloquei só breves conceitos aqui. Lifelong learning é a aprendizagem ao longo da vida de forma voluntária, proativa e permanente. Também são usados como sinônimo dos termos as expressões de educação continuada ou aprendizado continuado, né? Estudarem após ensino superior, já terem, depois que tiverem definido uma profissão para si, que muito, então, se enquadra no lifelong learning, né? Aqueles que mesmo sendo graduado, fazem pós-graduação, pós-graduação, decidem mudar de ramo porque já se aposentou e vai para uma outra área e continua fazendo curso, né? Continua se aprimorando, continua estudando, né? Fazendo outra pós, ou mesmo, né, em estudo como nós fazemos aqui, né? Continuar estudando, continuar se dedicando todos aqui do grupo fazem isso, continuar o estudo da doutrina, divulgando, se empenhando. É pensamento ativo, é um exercício, né? Então, ali, toda pessoa pode se tornar um lifelong learner. Para isso, é preciso entender que o aprendizado para entender o aprendizado como um processo que se renova com frequência. E assim, como para exercer uma nova função ou mudar de área, né, como eu tinha falado. Seguir o lifelong learning implica adquirir novas qualificações.
Então, terceira idade, com muita atividade, né? Aí, voltando à conceituação de Joana. Eu acho que o Yuval andou lendo Joana de Anjos, viu? Ela fala assim, à medida que o indivíduo se mantém ágil, exercitando a capacidade de pensar, superando a pecha, né, de que a velhice mais nada se aprende, maior se lhe torna o desempenho intelectual, facultando-lhe não somente a preservação do patrimônio conquistado, como a aquisição de novos valores. É isso, né? Aquisição de novos valores. Então, ela fala que esse hábito de pensar e agir desenvolve a retentiva da memória, melhora a memória, não é isso? Facultando maior número de aprendizado que não se apaga. Tudo que é de interesse permanece, né? Em detrimento das questões secundárias, sem importância, que uma seleção natural faculta desaparecer da mente. Aí ela aborda, então, uma questão do prazer, né? Do sexo, e eu somente coloquei esse parágrafo para resumir essa questão, que ela coloque mais parágrafos, ela faz um estudo um pouco mais detalhado, né? Mas eu só recorri a esse parágrafo para nós, né? Eu acho que resume bem. Ela fala que narra Cícero que alguém indagou Sófocles, o filósofo trágico da Grécia, já idoso, se ele continuava praticando sexo. Aí, tranquilo, ele respondeu que os deuses o preservaram disso, né? Muito legal isso, né? Que os deuses o preservaram disso. E prosseguiu. É com muito prazer que me subtraí a essa tirania, como quem se livra de um mestre grosseiro e exaltado. Joana de Anjos conceitua, né, que provavelmente a superação das paixões, dos apetites, superação, né, vejam bem, principalmente, nós estamos falando dessa idade, né, da idade mais avançada, que é a superação das paixões, dos apetites sensoriais, né, das rivalidades infantis, das ambições desordenadas, leva o indivíduo a buscar o silêncio, né, e oportunidade para viver consigo mesmo. Ela coloca esse viver consigo mesmo, né, em itálico, que sempre que ela quer chamar a atenção, né, nos textos, ela coloca em itálico. Então, essa questão que é uma oportunidade, né, desse silêncio e do viver consigo mesmo, já que não teve tempo de fazê-lo em outras épocas, né? Assim, experimentando o incomparável prazer estético e espiritual, né? Substituição do prazer, sublimação da questão sexual, das energias sexuais, como já foi já foi feito um estudo anterior, né? Foi falado nessa questão da sublimação da energia sexual, né? Bom, aqui então eu vou coloquei aqui, finalizando, que naturalmente que a velhice aproxima da morte. Eu selecionei esses para um final e para a conclusão, né? Todavia, como é lamentável que uma pessoa, veja bem, que uma pessoa cuja existência tem sido larga, possa temer a morte, nunca se permitido raciocinar que cada dia do currículo carnal
é também um dia mais próximo da reencarnação, né? Temer a velhice constitui um injustificável comportamento que deve ser superado mediante reflexões em torno do dia a dia, considerando-se que adormecer é também uma forma de morrer. Não é isso? Que a enfermidade não é patrimônio da idade, assim como, olha, enfermidade não é patrimônio da idade, assim como o deperecimento de forças e a falta de prazeres exaustivos não constitui recursos intermediários, interditados apenas aos idosos. Em outros lugares também tem essas interdições, né? Outras questões, outros conflitos. Colocamos aqui como conclusão, né, que a vida física tem um significado extraordinário, que é o enriquecimento interior, preparação para a imortalidade, conquista de patamares mais elevados para o pensamento e para o sentimento no rumo da plenitude. Ela fala que o homem, né, se autodescobre, não mais permanece na indecisão, não é isso? Cultivando pensamentos perturbadores em atitude masoquista. Nesse autodescobrimento, a gente sai dessas questões masoquistas, né, perturbadoras, mas nós empreendemos a marcha pela busca da autorrealização e da total harmonia íntima, né? Em direção à plenitude, para alcançarmos o estado búdico. Então, encerrando nosso estudo, este parágrafo que ela coloca no final também, que envelhecer é uma arte e uma ciência que devem ser tomadas a sério, né? Exercitando-as a cada instante, pois que todo momento que passa conduz à senectude, caso não advenha a morte, que é a cessação dos fenômenos biológicos. E só isso, né? A morte é só isso. A cessação dos fenômenos biológicos, porque a vida continua. Em desafio crescente a outros patamares, né? A outras dimensões, em direção à consciência cósmica, a Deus. Então, meus amigos, abro a palavra para vocês, se alguém quiser comentar. Muito interessante, né, seu Flávio, o capítulo? Muito bom mesmo. A gente percebe que, na verdade, assim, o nosso corpo, ele sempre responde aos nossos estímulos, aos estímulos da nossa mente, né? Então, quando a gente tem uma vida ativa, quando a gente faz um determinado exercício físico, por exemplo, o nosso corpo responde com aqueles músculos, né, que são necessários para aquilo. Se a gente joga tênis, os músculos do braço, se a gente é um corredor, os músculos das pernas. Da mesma maneira, se a gente continua com a mente ativa, o corpo também responde de maneira positiva, né? E eu acho que esse interesse pela vida, esse amor, essa alegria de viver que a Joana nos convida, é um grande estímulo a uma velhice saudável, porque nós percebemos hoje em dia uma grande quantidade de idosos com depressão, né? Eles choram muito, se sentem muito sós, até taxas mesmo de suicídio. Então, essa falta de propósito é uma coisa que nós precisamos prestar atenção, né? Em nós
e naqueles que estão conosco, né? Os nossos pais, os nossos avós, os nossos idosos queridos do coração, sempre ajudar a ver esse propósito de vida, né? Que a vida sempre vai continuar. A gente vê as reportagens tão bonitas, né? De avós se formando com netos, né? De vez em quando aparece, né? 90 anos, se formou em direito, se formou em engenharia. Então, esse propósito de vida é muito, muito importante para todos nós, né? A Joana é muito, muito sábia. Esse capítulo, né, Desafios Afligentes, na verdade, a Joana vem nos mostrar que é afligente enquanto a gente não compreende a importância dessa encarnação, de ter esse corpo físico, porque em todo momento ela vem colocar que nós temos dentro de nós, né, onde ela fala assim, ó, que todos nós temos uma força para o nosso crescimento, que essa força está íncita nos painéis profundos da essencialidade e que foi elaborada pela perfeição, candidatando, né, a conquista do incomparável objetivo de que todos nós estamos destinados, que é a perfeição. Então, que a gente olhe para a vida e com os desafios que nós temos apenas como um exercício para o autoconhecimento e para que a gente, através, às vezes, dessas dificuldades, é que a gente vai parar para pensar e buscar soluções, insistir nas soluções, né? Aqui ela vai mostrar exemplos de várias pessoas que, mesmo com as dificuldades, eles se mantiveram firmes nos seus propósitos e alcançaram a excelência. Então, é isso que ela vem nos colocar, que independente das dificuldades, nós temos dentro de nós, né, um arcabouço enorme de possibilidades que nós vamos utilizar, que as dificuldades são um incentivo mesmo para a gente se autossuperar e sentir a felicidade, né, a cada dia que a gente consegue superar isso. E à medida que nós vamos vivendo e buscando, né, não no material, na primeira fase da vida, na infância, na vida adulta, e que temos que buscar, sim, né, por recursos materiais para nos manter, mas que a gente também busque muito o conhecimento, o estudo, e quem está, né, dentro da doutrina, que a gente possa, assim, buscar dentro das obras, buscar nos exemplos do Cristo aquilo que faz com que a vida seja um jugo leve. E à medida que a gente vai desenvolvendo a nossa espiritualidade, a velhice vai se aproximando, mas nós temos a energia espiritual para continuar vivendo, para continuar aprendendo, continuar estudando, e acima de tudo, né, quando ela, inclusive, fala, né, comenta lá do discípulo de Buda, em que se ilumina e que se encontra no momento em que passa a olhar a humanidade como do nosso, a nossa concepção, como nós fazendo parte dessa humanidade toda, e a gente se coloca à disposição para ajudar o próximo. Então, a velhice não é algo que vem nos amedrontar, mas é um momento que nós já superamos algumas fases, que já trabalhamos, já constituímos família, já fizemos, né, um rol de atividades, e agora vamos ter mais tempo para a nossa espiritualidade, prosseguindo no nosso estudo, na nossa evolução, e sabendo que é sempre tempo, porque nós somos imortais, né? A alma, o espírito é imortal. Então, que a gente leve, né, desse estudo, essa leveza de que sempre é tempo para começar, sempre é tempo para estudar, e que quanto mais nós tivermos um autoconhecimento, a gente vai se desvencilhando, né, de tudo aquilo que nos magoa, que nos trava, dos nossos atavismos, porque através do estudo e do conhecimento a gente vai superando essas fases, né, anteriores e encontrando a plenitude.
Então, esse capítulo, eu acho que, né, é mais ou menos um convite para a gente não afligir com as dificuldades e muito menos temer a velhice, né? Verdade. Eu acho que esse termo velhice até soa mal, né, pelo preconceito e estigma que existe hoje, né? Quando se fala de velhice, se imagina algo já final, ao término de uma existência, e não é bem por aí, né, que a Joana coloca. Eu acho isso muito interessante. E, continuando aí o que você disse, a respeito das dificuldades, né, lá no início do capítulo, né, a Joana fala que existia, no entanto, né, vencendo dificuldades e progredindo jovialmente. Então, acho que uma palavra-chave aí, né, progredindo jovialmente, né, torna-se a nossa experiência máxima, né, dentro da realidade espiritual, né. E aí cita grandes exemplos, né, o Demóstenes, né, que se esforçou-se até o sacrifício para superar deficiências e pronúncias, né, na qual ele era ridicularizado, né, pela deficiência de pronúncia, né, e ele fez aí um exercício enorme e tremendo, né, que repetiu poemas imensos, né, com a boca cheia de seixos, ou colocava-se ante a ponta de uma espada nua para manter a boa postura física, né, trancando-se no quarto por vários dias e mais tarde tornando-se o maior orador da antiguidade, né. Depois cita aí o exemplo de Beethoven, né, que surdo compôs aí várias sinfonias, dentre as quais a nona de Beethoven é uma das mais conhecidas, mais belas sinfonias, né? Então, assim, vencer dificuldades sempre, né? Quando Cícero cita a questão dos quatro questões, né, da perda de estar ativo, perda do vigor físico, então, a Joana cita que é possível, sim, a gente transmutar isso, ou melhor, colocar toda a experiência, né, dessa fase madura, né, de uma outra forma, né? Não necessariamente precisa usar a força bruta, né? Não mais. Esse período já passou, né? Então, um capítulo realmente para a gente refletir bastante sobre isso. Então, pois não pode falar, Marcelo. Não, eu acho que todos já disseram bem, né? Acho que todos já complementaram bem. Acho que essa questão normalmente a gente costuma até utilizar o termo inovar como um aspecto de superar aquilo que já ficou velho, aquilo que já ficou ultrapassado. Mas é interessante a gente perceber que nem sempre o que a gente inova fica melhor que o anterior, né? Muitas das vezes a gente sente falta daquilo que já passou, né? A gente fala, nossa, antes era melhor, né? Antes as coisas não eram assim, as coisas não quebravam tão fáceis, as coisas eram mais resistentes, as coisas, né? E a gente sente saudade daquele tempo que era antes. Então, nem sempre o fato de inovar, que ganhou uma expressão sempre positiva, ela nem sempre é positiva. E assim, né, essa questão da aflição, das questões aflitivas, Jesus ele nos fala de que bem-aventurados os aflitos, né? Então, as aflições, elas fazem parte do processo da vida, né? Porque nós não estamos aqui de férias, né? A gente não veio aqui nesse planeta para passar férias, para viver os prazeres materiais e tal. É claro que os prazeres materiais fazem parte, Jesus mesmo coloca isso, e lá no capítulo das leis morais, que trata sobre a questão dos gozos materiais, Kardec fala que os bens materiais fazem parte, né? É natural que que a gente possa fazer gozo das questões materiais. O problema é a gente não virar escravo dos gozos materiais. Quer dizer, eu só me sinto feliz quando eu só consigo achar felicidade, eu só consigo achar satisfação na juventude. Eu só consigo achar satisfação no carro novo. Eu só consigo achar satisfação na casa nova. Eu só consigo achar satisfação... Então,
ter uma casa nova, se você pode ter, aproveite a possibilidade. Se você pode ter um carro novo, aproveite a possibilidade. Quer dizer, o gozo material, ele não é proibido a todos nós. A questão é você fazer um policiamento para perceber se o gozo dos bens materiais não te fazem escravo do apego aos bens materiais, porque aí as aflições, elas ganham um destaque maior. Então, Deus sempre oferece oportunidade. Então, a vida, ela é sempre um desafio. A vida, ela é sempre afligente no sentido de que ela vem nos desafiar, ela vem nos instigar a ir mais além. E o que a Joana de Ângeles nos fala é que o aflito é aquele que não foi capaz ainda de perceber os benefícios ou as benfeitorias que outros aspectos da vida podem oferecer e ele não está aproveitando esses outros aspectos, né? Então, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E serão consolados por quê? Porque entenderão que conseguem viver e que conseguem até ser felizes, e conseguem até superar as chateações, as tristezas, com aquilo que tem, com a idade que possui, né? Se você pode fazer o Chico gostava de usar a peruca, né? O Chico tem uma passagem até um tanto jocosa em que o Emmanuel aparece para ele, olha para a peruca dele e fala: mas o que é isso na sua cabeça? Ele fala: é uma peruca e tal. E o Emmanuel acha que aquilo não tá bom, e o Chico fala assim: você tem cabelo e não fica tirando sarro da minha peruca, eu vou usar minha peruca e pronto, né? Então, se a gente acha, né, quer dizer, o gozo de Jesus, numa passagem interessante também com os apóstolos, Madalena passa azeite nos cabelos. Olha que hoje tem coisa melhor que azeite no cabelo, né? Mas naquela época, a Madalena passava azeite nos cabelos de Jesus e os apóstolos ficaram enciumados e disseram: mas podia pegar esse azeite, vender e com o dinheiro ajudar as pessoas, trazer contribuições. E Jesus pergunta, né? Eu não mereço? Né? Eu não mereço? Eu não posso utilizar? Então, fazer uso dos gozos materiais não é proibido, ele é positivo, ele é importante. O fundamental, repito, para encerrar, é que a gente não pode virar escravo dessa questão. É só esse aspecto que eu queria destacar. Ok, muito obrigado a todos, foram muito ricas as contribuições. Então, Marco Aurélio, acho que você pode então dar continuidade no estudo da noite, né? Ok. Obrigado. Eu encerrando, né? Eu queria comentar com vocês aqui, então, um tópico do livro As Leis Morais da Vida, né? É o primeiro, né? O primeiro capítulo que trata, e os tópicos são os tópicos 4, 5 e 6, né? Os 3 tópicos. E o primeiro tópico nos fala dos chamados, né? Os muito chamados e poucos os escolhidos, né? E nesse capítulo, que é interessante a gente destacar, durante a nossa vida, durante a nossa encarnação, né? E veja, esse tópico ele está dentro de um capítulo maior, que é o capítulo da lei de adoração, né? Então, a lei de adoração, eu queria chamar a atenção disso. Quando Kardec fala sobre a lei de adoração, ele fala que a adoração é uma lei natural. Ele fala que a adoração é uma lei que não é uma lei inventada, não é algo inventado, não é cultural, não é sociocultural, é uma coisa que faz parte da identidade humana, da essência humana adorar, né? Crer em Deus e procurar adorar a Deus. Então, a necessidade da adoração é algo natural do ser humano, é algo comum do ser humano. Então, quando a gente olha para a humanidade, nós vamos ver, por mais tempo que você vá, né, que você olhe para trás, você vai ver o ser humano indistintamente, em termos de cultura, em termos de
geografia, em termos, enfim, em qualquer lugar do mundo, nós vamos ver o ser humano acreditando em Deus, acreditando num ser superior, fazendo as suas orações, fazendo os seus cultos, fazendo a sua adoração. Ao longo do tempo, isso se manteve, porque o ser humano, da natureza do ser humano, o processo de adoração. É diferente de uma cultura que adora uma coisa, que tem um determinado culto e cria alguma coisa, e outra não pode ter outros vínculos. A adoração é algo que não é assim, né? Ela faz parte do ser humano, é da natureza humana isso. Então, a adoração é um ato natural. É aí que Kardec está. Muito bem. Uma vez a adoração sendo um aspecto do aspecto humano, muitas vezes se questiona por que algumas pessoas são ateias. Né? Por que acontece o ateísmo, já que se é da natureza humana, ao longo do tempo a gente foi vendo que foi acontecendo o ateísmo foi surgindo e ultimamente ele cresceu de maneira significativa. O ateísmo, ele é um processo antinatural, ele é uma luta do ser humano contrário a um processo natural. Né? É uma resistência nossa a um processo natural da crença em Deus. E por quê? Porque ao longo do tempo, as pessoas, independentemente das culturas, independente da sua capacidade intelectual, enfim, adorou e acreditou em Deus. O grande problema é que ao longo do tempo, à medida que o desenvolvimento intelectual foi se estabelecendo, diferentes formas de entender o que é Deus se estabelecem. Então, se a crença em Deus é algo geral, a maneira de se entender Deus não é natural. Ela depende de um processo de amadurecimento e desenvolvimento intelectual da criatura. Então, você vai ter gente que vai acreditar que Deus é a pedra, que Deus é a lua, que Deus é metade homem, metade animal. Quer dizer, a concepção de Deus, ela se altera à medida que a inteligência humana ela se amplia. E aí, dentro dessa perspectiva, as diferentes interpretações do que é Deus e da maneira com que devemos adorar a Deus, ela se estabelece. Né? As diferenças se estabelecem pela maneira com que nós concebemos Deus. Então, destacando para não ter confusão, para deixar claro, a crença em Deus é natural, mas a maneira de conceber Deus e a maneira de adorá-lo varia nas diferentes culturas, nas diferentes formas humanas, e daí o surgimento de diferentes religiões, de diferentes credos e uma série de coisas. Muito bem. E essas diferenças acabam fazendo com que as pessoas se apeguem nos aspectos diferentes para se autoafirmar e não se apegam nos fatos que são importantes e que são iguais, que fazem de nós todos algo natural, algo que é natural a todos, que é igual a todos, né? A gente é muito assim, né? O nosso exclusivismo, o nosso egocentrismo faz com que a gente busque marcar as diferenças, né? Às vezes você tem dois irmãos que não se gostam muito, que não se bicam muito. Quando eles se encontram, ao invés deles falarem de coisas que gostam, eles começam a levantar questões polêmicas que divergem e a confusão se estabelece. Quer dizer, mas tem tantas outras coisas que gostam, tem tantas outras coisas que convergem, tem tantas outras coisas que concordam, por que justamente vão pegar os pontos que discordam, que geram discórdia e que geram briga, né? Então, a gente percebe o ser humano nesse aspecto. E aí encabeça esse primeiro tópico que a Joana de Ângeles coloca, que são os muitos chamados e poucos os escolhidos. Todos somos chamados. Todos somos chamados. Todos seremos chamados. Né? Eu sou chamado, Marquinhos é chamado, Pacheco é chamado, o Ilma é chamado, a Cíntia, o Flávio. Todos somos os chamados. Né? Então, essa coisa de muitos os chamados e poucos escolhidos, não. Todos somos chamados e todos seremos escolhidos. Deus nos chama a todos e Deus nos escolhe a todos. Todos temos uma missão, todos temos uma tarefa, nós não encarnamos aqui por acaso. Ué, mas então Jesus errou? Ele errou na frase? Não, nós é que entendemos errado. Ele não se referia a Deus quando disse essa frase.
muitos os chamados e poucos os escolhidos. Deus chama muitos e escolhe poucos. Não. Ele se refere a nós. Muitos são os chamados que nos são feitos. Então, muitos são... Deus está chamando você, Marquinhos. Ele chamou muito você hoje. Chamou muito ao Pacheco, chamou muito a Ilma, chamou muito a Cíntia, chamou muito ao Flávio, chamou muito a mim. Agora, quais são os chamamentos que nós prestamos atenção e resolvemos atender aos chamados? Essa é a pergunta fundamental. Então, a Joana de Ângeles coloca que, durante a vida, nós recebemos desafios. Nós somos desafiados o tempo todo a enfrentarmos os desafios, a darmos respostas, a fazermos coisas importantes. Entretanto, nem sempre a gente tem a coragem de assumir esses compromissos. A gente toma desvios desse caminho. E aí a importância da gente não por coisas bestas, né, por besteiras, por em nomes de determinadas adorações, a gente deixar de fazer o nosso papel. Então, às vezes, por bobagem, por besteira, veja, se nós lembrarmos aqui dos tempos das Guerras Santas, por exemplo, se matou em nome de Jesus, né? Se matou em nome da religião cristã, em nome, quer dizer, hoje em dia, quando a gente vê homofobia, preconceito, quando a gente vê isso falado dentro de templos religiosos, a gente fica se perguntando, né? Jesus mesmo foi salvar, na leitura da meditação que a Cíntia fez, uma mulher que o convida, né, numa determinada circunstância, Jesus não aceita, mas quando ela não é desejada, quando ela não é benquista, quando, ao contrário, ela é, digamos assim, marginalizada por determinadas dificuldades, Jesus vai até ela, né? Então, por quê? Porque não interessa o estereótipo, não interessa as questões, interessa a essência, que é a essência humana, né? Então, Jesus não seria preconceituoso contra o homossexual, não seria preconceituoso, não é preconceituoso contra o homossexual, não é preconceituoso contra a prostituta, não é preconceituoso contra o comunista, ou o capitalista, ou isso, ou o político de um segmento A, de um segmento B. Jesus, ele envolve a todos, ele vai a todos em benefício da evolução do indivíduo, porque ele ama a todos. Lembra que o capitalista, ele foi atrás do capitalista, né? O cobrador de impostos que estava em cima da árvore lá, que era baixinho, não conseguia alcançar, então subiu a árvore para ver Jesus. Ele era o capitalista, ele era o cara usurário, o indivíduo que pegava dinheiro, o indivíduo que estava muito preocupado com a questão financeira. E Jesus diz para ele, não, desce aí, vamos lá, vou comer na tua casa hoje, e tudo mais e tal. Então, ou seja, e aí as pessoas disseram, nossa, mas seu mestre come com gente de má vida, né? Ou seja, então, perceba que Jesus, para além das questões pequenas, ele aceita o chamamento. Ele aceita o chamado, nos exemplificando que nós não devemos fugir aos nossos chamados por algumas questões. Eu sou espírita, então eu não vou fazer tal coisa. Eu sou espírita, então eu não vou lá. Uma vez perguntaram para o Dr. Jorge André dos Santos, numa palestra que ele fazia, se o Dr. Bezerra de Menezes, se era certo um espírita ir ao carnaval, já que nós estamos falando dos prazeres da vida e aquela coisa toda, dançar o carnaval, festejar o carnaval. E aí, o Dr. Jorge André fala assim, né? Você não gosta de carnaval? Porque o Jorge André é baiano, e o Jorge André gostava de carnaval. E ele fala assim, você não gosta de carnaval? E ele fala assim, não, o carnaval não é coisa de espírito. Ele falou, olha, o Dr. Bezerra de Menezes, com certeza, em todos os desfiles de escola de samba, o Dr. Bezerra de Menezes está presente. E aí o indivíduo se assustou, falou, verdade? Ele falou, verdade. Passa a Portela, o Dr. Bezerra está lá. Passa a Beija-Flor, o Dr. Bezerra está lá. Mas que jeito isso? Ele está lá socorrendo, ele não está sambando, mas está socorrendo os necessitados que estão ali, que estão precisando. Então, ou seja, não existe em momento algum do aspecto da vida humana que o espírita não possa, ou não precisa necessariamente ser espírita, mas o que o cristão verdadeiro, ou que o filho de Deus verdadeiro
ou aquele homem de bem que quer entrar no caminho do bem, não se coloque à disposição para atender os chamamentos. Os chamamentos é fazer o bem e atender as necessidades do próximo. No segundo tópico, numa mensagem, a Joana de Ângeles discute o aspecto daqueles que se foram, né, dos espíritos desencarnados que são tomados como santos, que são tomados como seres superiores e tudo mais. E, na verdade, os santos não existem. Veja que em Guaratinguetá, por exemplo, veja que aquela frase famosa, santo de casa não faz milagre, é verdade, né? Porque eu vejo que o padroeiro de Guaratinguetá é Santo Antônio, mas o santo de casa é o Frei Galvão, né? Mas o santo que é padroeiro é Santo Antônio, e o santo famoso que faz sucesso em Guará é São Benedito, porque o doce, aquela coisa toda, é a festa mais glamurosa. Então, aquela frase de que santo de casa não faz milagre, em Guaratinguetá, de fato é verdadeira. Mas, deixando aí a brincadeira de lado, o santo não existe. Todos esses espíritos estão em evolução. São espíritos elevados, são espíritos que fizeram avanços, mas são espíritos em evolução. Você vai pegar Pedro, você vai pegar Paulo, você vai pegar Tiago. Se você pega Paulo e Estevão, por exemplo, e você vê lá as crises que o Paulo tem com os apóstolos, é de quebrar o pau, e o Pedro fica no meio termo lá, tentando quebrar o galho de um, tentando ajeitar, botar fogo ali, e quando eu leio aquilo, eu fico aliviado, porque eu falo, nossa, eles são santos, e brigam desse jeito, então tá tudo certo, né? Então, ou seja, por quê? Porque são espíritos em evolução, são espíritos que não são perfeitos, são espíritos que não são puros, não são espíritos que já não precisam mais avançar. Então, são espíritos em evolução, são espíritos em aperfeiçoamento. Então, na nossa vida, ao nosso lado, nós temos uma série de exemplos de pessoas que anonimamente estão fazendo bem, estão se dedicando, estão se esforçando, estão na luta, e a gente não dá bola para eles. Muito pelo contrário, a gente não dá bola, a gente não ajuda, às vezes a gente critica, né? Ou a gente às vezes fala, aquele lá se aproveita dele, abusa dele, e muito pouca importância dá para esse indivíduo enquanto ele está encarnado. Quando ele desencarna, a gente fica lá querendo fazer homenagem, querendo fazer capela, querendo fazer símbolos para homenagear essas pessoas. Isso não... Ou então, a gente se apega a essas pessoas ficando pedintes dessas pessoas, né? Então, um pai que desencarna e o filho que nunca deu muita importância para o pai, mas o pai desencarna porque o pai foi um excelente pai, o pai ajudou, o pai isso, o pai aquilo, o pai desencarna e aí fica, pai, me ajuda, pai, eu tô indo mal aqui, pai, não sei o quê, e pai, não sei o que lá, e fica nessa atitude de pedinchão, enquanto o espírito que está do outro lado, ele fez a parte dele aqui na Terra, foi para o plano espiritual e ele continua o seu processo de evolução. E as nossas lamúrias e as nossas atitudes de pedinchões, muitas das vezes sem nenhum tipo de merecimento, mais fazem mal para esses espíritos do que efetivamente contribuem com eles, né? Então, nesse aspecto, a Joana de Ângeles destaca isso, né? O nosso apego, a nossa necessidade desse tipo de coisa, né? Perceba que os pretos velhos da Umbanda, por exemplo, evidenciam muito ainda a característica humana, a característica do ser humano, de ter o negro ainda como escravo de si, né? Vai ao preto velho e quer que o preto velho lá no centro de Umbanda lhe faça trabalhos mesmo depois que a escravidão acabou e mesmo depois que ele foi para o outro mundo depois de desencarnado, né? Eu me lembro de um amigo uma vez, nós tínhamos acabado de nos formar e estávamos numa fila de um processo seletivo para uma empresa, né, de engenharia, aquela coisa toda, nós estávamos todos numa fila lá para participar do processo seletivo. E ele ficava batendo o pé, e estava até chato, porque todo mundo estava notando que o comportamento dele não estava muito adequado. E eu cheguei nele e falei, rapaz, você está chamando muita atenção aí, e chamando atenção negativamente, batendo esse pé. Não, é que eu fui num terreiro de Umbanda, e o preto velho falou que no dia que eu fosse fazer o exame, que eu batesse o pé 3 vezes, que ele vinha para me ajudar. E eu já fiquei imaginando o preto velho com o currículo do indivíduo na mão, pedindo emprego no lugar dele. Não, o preto velho tem outra coisa para fazer, né? O Emmanuel tem outras coisas para fazer, o Bezerra de Menezes tem outras coisas para fazer, e ele não vai ficar arrumando emprego para a gente, né? O que os espíritos nos fazem é trazer o aconselhamento, é nos trazer o equilíbrio, é nos trazer as condições, e se a gente se equilibrar, e se a gente se orientar, a gente vai ter condição de arrumar um emprego e trabalhar da melhor maneira possível, né? Não adianta ficar pedindo para os espíritos resolver problemas que somos nós que efetivamente temos que resolver.
E no terceiro tópico, na terceira mensagem, a Joana de Anjos nos fala do agradecimento, de sermos gratos, né? Gratidão, que é um sentimento muito raro na humanidade. É muito raro porque nós somos egocêntricos. O egoísta, ele é o indivíduo naturalmente aquele que sempre quer, é aquele sempre que nunca está satisfeito, ele é sempre um pedinte, ele sempre pede. Nós mesmos, quando terminar a nossa prece, quando a gente for encerrar o nosso trabalho, nós vamos agradecer e vamos pedir para que a semana seja boa, porque a gente é pedinte, né? Nós somos pedintes. Deus sempre nos oferece oportunidades, mas na nossa prece a gente sempre pede, né? Faz parte do nosso processo ainda de evolução ser pedinte. Então, os espíritos egocêntricos, os espíritos inferiores, eles ainda pedem, né? E é claro que o pedir faz parte da oração, né? Aliás, Kardec diz que faz parte da oração o agradecer, o pedir, o louvar e o agradecer. Mas a gente só se lembra do pedir. Às vezes louvar, mas louva mais como antigamente, os mais jovens, acho que não vão lembrar, não sei se o Marquinho vai lembrar, se a Cíntia vai lembrar, tinha um programa de televisão, o Escolinha do Professor Raimundo, que era o Chico Anísio, que fazia, que tinha lá um aluno que era chamado Rolando Lero, ele falava assim, amado mestre, e fazia uma série de homenagens ao mestre, não porque ele gostava do mestre, porque ele achava que o mestre era importante, mas era só para agradar, para adular, para ver se o mestre quebrava o galho dele, porque ele não sabia, ele não tinha estudado, ele não sabia de fato a resposta. Então, muitas das vezes, quando a gente começa as nossas preces, a gente começa adulando Jesus, a gente começa puxando o saco, com perdão do termo, ao Emmanuel, ao André Luiz, enfim, para ver se a gente consegue um favorzinho dos espíritos. Mas não é um sentimento verdadeiro. O pedir está relacionado, o louvar está no sentido da gente desenvolver em nós o sentimento de que a gente é pequeno e de que Deus é maior. A gente acredita mesmo nisso? A gente consegue sentir isso? Então, todas as preces, elas vão ser, de fato, preces verticais, porque prece horizontal, como diz André Luiz, é comum. Essas preces horizontais que não chega lá no mundo espiritual. As preces verticais são aquelas que começam com o ato de louvor. E o ato de louvor se estabelece quando a gente sente a onipotência de Deus, quando a gente se coloca à disposição, quando a gente se ajoelha. E eu não estou falando de se ajoelhar fisicamente, é quando a gente se ajoelha no sentido do nosso orgulho, da nossa vaidade, onde a gente se coloca e entende que a nossa vida depende de Deus. E aí, quando a gente passa por determinadas circunstâncias, a gente não vai reclamar. Porque se a gente sabe que Deus é onipotente e a prece nos fez entender isso, de fato foi um sentimento, bom, se eu estou passando por isso, isso não é injustiça. Isso é porque eu preciso. Isso é porque é necessário. Agora, se eu não tive, se o ato de orar foi um ato de adulação, amado mestre, onipotente Senhor, Deus que sabe de tudo. Não, Deus não sabe, porque você está reclamando, você está dizendo que está errado, que está sendo injustiçado, que não está certo. Então, se você acha que está certo, se Deus é onipotente, se Deus é bom, se Deus é justo, se você reconhece isso, então aceita o que a vida está te oferecendo. Quer dizer, esse é um papel importante. Pedir, a gente pede. Jesus lá na cruz, ele falou, Pai, afasta-te de mim, afasta de mim esse cálice. Ele pediu. E ali foi mais um ensinamento dele. Ele ensinou. Ó, a situação tá feia? Pede. Qual o problema de pedir? Pede. Mas logo em seguida, ele fala, mas seja feita a tua e não a minha vontade. Ele aceita a missão, ele aceita o trabalho, ele aceita o chamamento. Né? Então, e a partir daí a gente agradece. E aí a gente consegue ser grato. Porque a gente sabe que tudo que nos é oferecido, até mesmo a dificuldade, ela nos ensina, ela nos torna libertos, ela amplia a nossa visão. Né? E hoje mesmo, o estudo foi muito bom para mim, né? Porque hoje mesmo eu tenho que confessar aqui que a minha cabeça, viu, Flávio? Você estava falando da velhice, eu estou bem velho, porque a minha cabeça anda ruim mesmo, anda ruim. Eu esqueço as coisas, né, tal. Então, quando foi ontem, a Cíntia me mandou um recado falando assim, Marco, amanhã, né? Nossa, é mesmo, amanhã eu tenho compromisso e tal. Enfim, eu me lembrei então. E aí eu fui ler. E aí, passando por algumas circunstâncias, antes da Cíntia me mandar o texto, eu estava reclamando um pouco disso. Pô,
eu faço as coisas direito? Por que as coisas têm que ser difíceis assim? Por quê, né? Porque, nossa, o ser humano complica, né? E aí a vida, né? E eu falo, pô, mas por que eu faço as coisas direito e os outros fazem errado e eu tenho que consertar as coisas dos outros? Mas por que acontece isso? E eu já começando... E aí quando eu fui ler o texto da Cíntia, a Joana de Ângeles já me explicou por que as coisas são assim, né? E são assim para o meu aprendizado, são assim porque eu tenho que passar por isso, porque eu tenho que entender isso, e o que me resta não é reclamar, o que me resta é agradecer pela oportunidade que me foi dada, porque isso, com certeza, ao final da minha encarnação, vai me trazer o melhor resultado, né? E eu, de aflito, serei consolado. É isso aí, queria agradecer e está aberto aí, né, para vocês poderem dizer. Não dei muito tempo para vocês, né, mas tá aí. Ô, Marco, Sim. esse tópico 6 aí do agradecimento é sensacional, né? Ela já trouxe essa questão da reclamação em outros livros da série psicológica, ela trata isso como sendo um vício mental nosso, né? E é uma coisa que se a gente não ficar atento mesmo, né? A gente traz a qualquer momento, por qualquer coisa, a gente traz essas queixas diárias aí nossas, né? Então, ela lembrando aqui, né, tanto no júbilo ou na aflição da graça, dai graças, né? Ou a tudo dai graça, como diz o apóstolo Paulo lá, né? E é uma coisa que, se não policiarmos, a gente repete mesmo, né? Tem um livro de um pastor americano, que agora eu não me recordo o nome, né? Que você deve conhecer esse livro, que ele fez essa proposta para ele mesmo, né? De iniciar uma semana sem reclamar de nada. E diz que só depois, foi muita tentativa, né? O livro ele conta isso. Ele faz esse desafio só depois de 3 meses que ele consegue passar uma semana sem reclamar. Depois de 3 meses tentando, que ele consegue os 7 dias sem reclamação de nada, né? Nem do tempo. Sabe que a gente reclama de tudo, né? No trabalho, em casa, no tempo. Então, isso aqui exige uma lucidez, sabe? Isso que ela coloca nesse tópico 6. Né? Diante da doença, diante da ofensa, tudo você dá graças, né? Isso exige um esforço nosso, né? Uma disciplina nossa. Mas muito legal da forma que você colocou, eu gostei. Se alguém quiser comentar alguma coisa dos outros tópicos. Não? Até eu me lembrei que a gente fez o evangelho hoje. Tem uma historinha no Jesus no Lar, né, Marquinhos? Do menino que nasce com a assistência do anjo, né? Então, o anjo vem acompanhando ele, livrando ele dos perigos, levando ele sempre para o bom caminho. E aí, o anjo está ali dia e noite na cabeceira dele. E aí, quando chega a madureza, né, que ele já é um homem adulto, ele se torna um homem egoísta, ele não pensa nos semelhantes, ele só pensa em si mesmo. E aí, a moral da história é que depois afastam o anjo e o superior fala, então vai vir o anjo da dor, porque o anjo da dor vai ensinar esse indivíduo, né, a olhar para os semelhantes. Então, assim, a gente se vê muito nisso, porque quando está tudo bem, a gente esquece mesmo de agradecer as bênçãos. A bênção de respirar, a bênção de estar no nosso lar, a bênção de tomar banho no nosso banheiro, no nosso chuveiro, né? A gente se lembra muito das pessoas que estão hospitalizadas. Então, coincidiu bem com a história do nosso evangelho hoje, né, Marquinhos? Então, se ninguém tem mais nenhum comentário, a gente pode encerrar. Você pode fazer... Pode falar. Muito boas reflexões de hoje, muito ricas, parabéns a todos. Marcos, você quer encerrar uma prece para a gente, então? Posso fazer. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez, agradecemos pela oportunidade que nos foi concedida no mundo difícil, no mundo complicado, no mundo de dor, no mundo de guerra, de violência, no mundo de doenças, no mundo onde as dificuldades são imensas, nós podemos ter um momento, um domingo, de alegria, de paz, de conversa, de discussão, de estarmos bem. Então, é motivo de darmos graças, de agradecermos fundamentalmente.
E como os pedintes somos, Senhor, pedimos que essas luzes, que essas bênçãos, que esses momentos possam nos envolver durante toda a semana, a fim de que no próximo encontro estejamos aqui, todos bem, todos alegres, para dar continuidade aos nossos estudos. Em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos da Casa Espírita, pedimos permissão para encerrar mais um estudo, que assim seja. Graças a Deus. Bom domingo a todos. Muito obrigado, então, Marcos, Flávio, Cíntia. Abração. Obrigada, gente. Obrigada, Marcos, seu Flávio. Boa noite. Boa semana. Noite. Igualmente. Boa semana a todos. Boa noite. Gratidão a todos aí. Estudo maravilhoso. Abração. Tchau.